Então, bom dia. Eu não sei se já está alguém direto ou não. A Cor do Dinheiro, do dia 29 de julho, do ano da graça de 2019. E, como é habitual, de vez em quando, a edição é feita a partir de fora de Portugal. Na sexta-feira foi diretamente de Durban, hoje é diretamente de Maputo, esta belíssima cidade aqui na zona austral da África. Bem, já há pessoas em direto. Eu quero agradecer a sua paciência, quero agradecer o seu apoio. De facto, o canal está com audiências brutalmente recorde e eu só posso agradecer isso a quem está desse lado. Bom, agenda para hoje, como já reparou, é uma agenda longa e vai ser uma agenda de rir. Uma parte de rir, isto não tem piada nenhuma, o que aconteceu, mas diz muito de como é que nós olhamos para a coisa pública. Já lá vamos. Período de desordem do dia. Eu descobri no sábado, ao ler o Jornal Público, que quem tem menos de 24 anos e usa óculos pode receber até 121 euros por mês. Desculpem lá. Há coisas difíceis de entender neste país. Há um valor até aos 14 anos, depois há um valor até aos 18 anos e há um valor até aos 24 anos. Sendo que o valor vai subindo. O que eu acho espantoso é como é que quem até dos 18 aos 24 pode receber até 121 euros quando esta idade em que as pessoas já começam a trabalhar. Ou então já podem trabalhar, né? Sem serem considerados trabalho infantil e não sei das quantas. Eu recordo-me quando andava a estudar na faculdade, porque infelizmente os meus pais não me podiam pagar tudo o que eu fazia da faculdade, eu tive de trabalhar, fiz variedíssimas coisas, portanto é fantástico, não é? À medida que a gente se aproxima da idade de trabalho e vai tendo capacidade de fazer coisas, é quando o Estado contribui mais. O que eu achei espantoso nisto é que esta lei, ou este benefício, já está previsto há muitos anos, mas parece que de repente, de um momento para o outro, alguém se lembrou de divulgar isto nas redes sociais e foi um ver-se de vias de corrida à Segurança Social. Bom, eu vou fazer uma pergunta, até porque o meu jornal, o Jornal de Negócios, tem hoje em manchete uma coisa interessante, que é os benefícios fiscais do ano passado subiram 3% em relação ao ano anterior. A despesa fiscal, que é aquilo que o Estado não cobra com impostos, chega a 436 milhões de euros. Eu vou tratar este assunto amanhã, mas pegando nesta história dos óculos, há uma pergunta que tenho para fazer. Você lembra-se a cara de pau do Sr. António Mendonça Mendes, que é irmão da Ana Catarina, não é? A secretária de Estado adjunta do PS, muito próximo de António Costa, que vem à televisão com ar santarrão, como dizia a minha mãe, santarrão, dizer que há benefícios fiscais a mais e que tem que os questionar, porque esses benefícios fiscais não fazem sentido e, portanto, vai ter que os eliminar. O que eu acho espantoso é aquilo, como já lhe expliquei aqui, é a antecâmara de mais uma subida de impostos. O que é inacreditável é como é que esta gente se preocupa com aquilo e não se preocupa com coisas destas. Hoje em dia, os óculos são uma commodity. Se você for a qualquer cadeia que vende óculos, as margens estão a crescer brutalmente porque a concorrência aumentou. Graças a Deus, não é? É essa a grande vantagem do capitalismo, é a concorrência. E, portanto, hoje em dia o que as pessoas gastam em óculos é negligenciável. O que eu acho impressionante é como é que se mantém um benefício destes. Mas pronto, olha, explique-me você. Segundo ponto do período de desordem do dia... Desculpe lá ir aqui à agenda para não falhar nada. Nós não paramos de ter más notícias do setor da saúde, que é espantoso. No fim de semana houve um jornal que trouxe em manchete, não já não lembro qual é que foi, que havia duas enfermeiras e um auxiliar que tinham sentido mal, tinham tido problemas de respiração, num dos serviços do Instituto Português de Oncologia. E tiveram que ser assistidos, receber ar. Bom, aquilo não foi por acaso. O serviço, que acho que era o serviço de braquioterapia, tinha sido intervencionado, ou tinha havido ali obras, ou não sei das quantas. Bom, você está a ver a sucessão de casos que vão acontecendo no setor da saúde. Lembra-se de alguma vez algo parecido ter acontecido na história dos últimos 10 anos? Bom, você dirá, tá, mas isto é mais um pormenor. Não é um pormenor, é uma tendência. O que interessa aqui é, você olha e tem uma sucessão de casos num daqueles setores onde eu sempre ouvi a esquerda reclamar-se do exclusivo, da autoria moral, do fazemos isto e fazemos aquilo. Esse setor, um desses setores, é a saúde.
Só me falta perguntar se vai ser preciso morrer alguém um dia destes, num destes serviços, ou num hospital, profissionais de saúde, para a malta acordar. Nomeadamente, a malta que vomita ideologia e continua, estes defensores continuam para aí a defender tudo e mais alguma coisa. O que eu vi no fim de semana de disparate, de gente de responsabilidade, a defender o que aconteceu com a história dos incêndios e as esgolas, já lá vamos, é impensável. Assim como vejo, exatamente neste caso da saúde, fazerem defesas indefensáveis daquilo que está a passar. Terceiro ponto desta conversa antes da ordem do dia. Rui Rio diz que não tem jeito para ganhar sondagens. Tem jeito para ganhar eleições. Eu não me recordo qual é que foi a última eleição que ele ganhou, confesso. Deixa-me lá ver. Foi a Câmara do Porto? Talvez. Quando é que isto já vai? Portanto, a Câmara do Porto, em 2001, salvo erro, depois os dois mandatos a seguir, que ele ganhou também. Já vão muitos anos. Bom, e que eu me recordo, as últimas eleições que Rui Rio disputou, que foram as eleições europeias em maio, levou uma sova monumental. Portanto, eu presumo que ele está à espera de mais uma sova em outubro, que é para perceber que ele não tem jeito nenhum para ir a eleições. Já agora, esta é para aqueles distraídos que acham que eu só critico a esquerda também. Estou a criticar a minha família política, a direita também. Já sei que vou ser insultado pelos amiguinhos aí que eu tenho aí também, que gostam muito do Rui Rio e acham que eu tenho alguma coisa de pessoal contra o Rui Rio. Ó pessoal, ponham uma coisa na cabeça. Quando a gente critica alguém, não é a pessoa, é a política. As minhas críticas não são o Rui Rio, são a política em si, que ele faz, que é má política, não é? Ele não é bom líder da oposição, como se vê. Bom, o último ponto desta conversa. O PCP, às vezes quando falo do PCP, me dizer coisas feias, mas enfim. O PCP, pela boca do deputado João Oliveira, dá uma entrevista ao público. Vai lá ver. Essa entrevista é um churrilho de disparados. A começar por agravar o IRC. Eles querem fazer outras coisas, agravar a derrama, querem englobar rendimentos. Como sabem, é um disparate incrível que eu já falei aqui várias vezes. Aquilo é só para aumentar a despesa, a receita fiscal e tramar o contribuinte. E depois financiar a despesa pública idiota. Mas há uma coisa que me faz a impressão. Vamos ficar pelo IRC. Há uma boca que João Oliveira manda que é, se aumentarmos o IRC, os supermercados vão embora. Isto é tão primário que eu não sei se é ideologia. O PCP, como sabe, sacrifica tudo à ideologia. Mas eu já não sei se isto é um problema de ideologia, se é um problema de falta de testa. 2 dedos, não é? Não é preciso mais. 2 dedos de testa. Isto é uma idiotice, não é? É óbvio que os supermercados não vão embora. Porquê? Os supermercados são uma coisa que concorrem aqui, não é? E nós não temos muitas empresas portuguesas que concorrem lá fora. Mas há uma coisa que este rapaz, pelo visto, não percebe, que é assim, aumentar o IRC, os supermercados vão embora. Provavelmente vão fechar alguns supermercados. E, portanto, alguns investimentos que os supermercados podiam fazer, deixam de fazer. Mas eu não sei se isto passa pela cabeça de João Oliveira, ou se é uma questão de ideologia, ou se é mesmo uma questão de limitação de 2 dedos de testa também, não faço ideia. Já tenho dúvidas quanto a tudo nesta matéria. 1000 pessoas em direto, obrigado pelo seu apoio. Diz aqui o Manuel Silva que o PCP só quer destruir quem produz riqueza. É verdade, não tenho dúvida nenhuma quanto a isso. Aliás, o PCP e a esquerda em geral. Bem, vamos lá ao caso da semana. Que eu, de facto, estava longe de pensar, na sexta-feira, quando mandei aquela gargalhada a ouvir a história das golas inflamáveis, que isto ia chegar tão longe. Bom, mas eu sinceramente quero dar os parabéns à imprensa deste fim de semana, que fez um trabalho notável a expor todos os contornos, aliás, todos não, uma boa parte dos contornos deste caso, que eu acho que alguns ainda não estão apurados. Bom, então vamos lá. O primeiro ponto é assim, eu não sei se já reparou, mas os incêndios são a via crucis deste governo. O que é estranho é que nós, quando temos um problema, aprendemos com isto, politicamente falando. O governo não aprendeu nada. Repare. Primeiro, o caso de 2017. 110 pessoas que morreram. Um primeiro-ministro que só puxado, empurrado e a pontapé no rabo no Parlamento pediu desculpa aos portugueses. Ok? Depois disseram-nos que estava tudo resolvido, tinha-se aprendido tudo. Veio Monchique no ano passado. Lembra-se de Monchique? Uma brincadeira que podia ter ficado circunscrita acabou com uma destruição brutal de zona florestal no Algarve. Só não foi uma tragédia humana porque não calhou. Bom, neste ano, o ministro Eduardo Cabrita, eu tenho tido aqui uma simpatia muito grande por ele e já expliquei porquê. Foi meu colega de faculdade, gosto dele a nível pessoal.
E há pessoas que nos últimos dias me têm criticado por eu ter sido simpático com ele. Eu acho que tem toda a razão e faço aqui a meia culpa. Eduardo Cabrita não merece os elogios que temos estado a fazer. Porque Eduardo Cabrita jurou há umas semanas que estava tudo preparado para a época de incêndios. Bastou um incêndio Zeco numa zona que já tinha ardido em 2018 para arder o que faltava, para nós percebermos a incompetência do Governo nesta matéria. Portanto, via crucis, chamada incêndios. Não aprenderam nada, não mudou nada, nomeadamente em termos estruturais, mudou muito pouco para que isto não volte a acontecer. Agora, o que se passou desde sexta-feira, com a divulgação da história das golas, ao contrário do que diz a Constância Cunha Sá, da TVI, mais a Fernanda Câncio, não é uma polémica para 2 dias. Isto é que é grave. As pessoas dizerem isto. E porquê? Repare, se você olharem para a agenda, há uma série de questões a equacionar aqui. Então vamos lá uma por uma. A primeira é uma dimensão política. O Governo não acerta nada. Não acerta na questão dos incêndios, não acerta na forma como se dirige e analisa o problema e não acerta no comportamento do Eduardo Cabrita, que eu deixei para o fim. Bom, segunda questão. Judicial. Atenção que eu disse judicial. E eu gostava de aprofundar isto. Então vamos lá. Nós lemos que o Governo, ou melhor, a Proteção Civil, terá consultado várias empresas antes de entregar o contrato à Foxtrot. A Foxtrot, como sabe, é a empresa do marido de uma autarca do Partido Socialista. Primeiro ponto. Esta malta ainda não percebeu que isto é um país pequenino e que sabe tudo. Isto, mais tarde ou mais cedo, acaba tudo na praça pública. Ninguém percebeu isto. Continua-se a fazer estas coisas. Situações em que alguém está no poder ou ligado ao poder e depois tem empresas e maridos e gente de família a fornecer serviços ao Estado. Bom, então vamos lá. Além do problema de aquilo pertence ao marido de uma autarca do Partido Socialista, o que nos disseram foi, fez-se consulta ao mercado. Então vamos lá ver quais foram as empresas a quem foi consultado. Repare, são mais de 300 mil euros que foram pagos a uma empresa. Isto merecia concurso público. Mas pronto. O que é que se arranjou aqui? Eu vou mandar uma carta aí a uma série de empresas no mercado para ver se elas têm interesse. Se elas não tiverem interesse, alguém vai ter interesse em fazer uma proposta. Então, quais são as empresas? Vamos lá percorrer uma por uma. Foxtrot, esta empresa do marido da autarca do PS. O que é que esta empresa faz? CAI, Código de Atividade Económica, Turismo de Natureza e Restauração. Bem, pronto, vamos lá a seguir. Ed States, Confecções e Bordados. FAF. Brain One, Informática, Sites, Apps, Publicidade. De Arouca. Fixe bem esta terra. Arouca, eu gosto muito. Gosto muito de comer arouca. Pronto. Faço a minha declaração de interesses. Não gosto, eu adoro arouca. Coldport, Comércio de Eletrodomésticos. Benavente. Mosque, Confecções de Roupa Feminina. Póvoa do Lanhoso. Ali ao pé de Braga. Bom, então vamos lá começar por isto. O fornecimento de golas e de material para prevenir e avisar as populações sobre riscos de incêndio são pedidos a uma empresa de informática, de sites e apps. Bom, a uma empresa de comércio de eletrodomésticos. Opa, desculpem lá, sério, você não está a achar nada estranho? Sabe o que é que dá a sensação? Que alguém mandou isto para estas empresas e disse que, olha, aqueles gajos não têm nada a ver com o assunto, não vão responder. Mas, entretanto, vai aparecer uma que vai responder e a gente entrega essa. E, artificialmente, já estamos a dizer que consultámos o mercado. Oh, pessoal, nós somos estúpidos. A sério. Mas não é tanto. Isto cheira mal, percebe? Isto nem no terceiro mundo. Isto cheira mal. É logo, fede. Qualquer bicho careta começa a fazer perguntas sobre isto. Bom, o Telmo Azevedo Fernandes, que é meu amigo aqui no Facebook, hoje pôs um post muito interessante. Quero ouvir. Só por pura coincidência, diz o Telmo, o secretário de Estado da Proteção Civil, Artur Neves, que eu já vou a ele daqui a bocadinho, é de Arouca. Ouviu bem?
E enquanto presidente da respectiva Câmara Municipal de Arouca, que ele já foi, já tinha feito adjudicações diretas a outra empresa dos mesmos sócios da Brain One. Brain One, vamos lá voltar atrás. Brain One, empresa de informática, sites, apps, publicidade, de Arouca. Epá, desculpem lá. Continua a não cheirar mal desse lado? Aqui fede. Está a ver? Aqui fede. Bom, a pergunta que eu tenho para fazer neste momento é: isto é uma consulta pública? A sério? Ou isto é um simulacro de consulta pública? Artur Neves, secretário de Estado, que no fim de semana se noticiou que tinha sido ele a negociar aquilo e a Proteção Civil apenas tinha pago. Ele veio logo dizer que não. E, inclusive, veio despejar aqui um documento que mostra que, afinal, quem contratou foi a Associação Nacional de Proteção Civil. Diga-me uma coisa. Você já me ouviu criticar aqui a vergonha que é a composição da ANPC desde 2016 que Costa ela chegou ao governo. Chegou lá, mudou aquilo tudo, meteu os amiguinhos naqueles lugares. Gente que não percebia, desculpa a expressão, porra nenhuma de proteção civil. Houve gente que morreu em 2017. Mais um incêndio desastrado em 2018. E a proteção civil está metida nestas coisas. Eu já nem sei, nem me interessa se foi o secretário de Estado, se foi a proteção civil. Isto é uma vergonha, percebe? Isto é um nojo. Não tem outro nome, não estou a outro adjetivo para dizer isto. A pergunta que eu tenho para fazer é: o secretário de Estado não devia vir dizer se tem alguma relação com aquelas empresas ou não? Nomeadamente esta Brain One, quem já tinha feito uma adjudicação direta? Bom, vamos seguir para bem. A Procuradoria-Geral da República não tem nada a dizer sobre esta história. Eu já não digo pagar não sei quanto pelas golas acima do preço do mercado. Ok? Já nem vou para a história de se é inflamável ou se não é inflamável. A Procuradoria-Geral da República não tem nada a investigar nesta matéria. Isto está a ser feito nas nossas barbas, percebe? À vista de toda a gente. Estes esquemas estão a ser expostos publicamente. Isto vai ser objeto de análise pela Justiça ou não? É que para mim isto não é consulta pública, nem concurso público, nem coisa nenhuma. Está aqui na cara o que é. Bom, porque é que Eduardo Cabrita, na sexta-feira, ficou tão nervoso com a divulgação disto? Bom, vamos lá. Eu já uma vez fiz um sketch a gozar, quando fazia o programa de televisão A Cor do Dinheiro, com o secretário de Estado dos Impostos. Não sei se você se lembra. O secretário de Estado, à altura, uma vez foi chamado ao Parlamento. E aquilo foi uma coisa quase física de andar à chapada. Eduardo Cabrita, o secretário de Estado, Paulo Núncio, porque causa do microfone. Bom, o Eduardo Cabrita mostrou nas últimas 2 semanas que não é fit para o lugar. Repare, primeiro é a história dos incêndios. Ele e o Primeiro-Ministro atiram a responsabilidade para cima dos autarcas. Eduardo Cabrita desbragadamente a responder às questões. Esta sexta-feira, o problema dele não era saber se as golas eram inflamáveis. Era perguntar porque é que os jornalistas estavam a fazer-lhe perguntas sobre aquilo. Isto não é admissível. Um Eduardo Cabrita a tirar assim com o dedo. O senhor jornalista, desculpe, deve estar aí a fazer barulho, a bater no carapuço do microfone do jornalista. Isto é inflamável. Bom, inflamável é o ministro. Ele é que é inflamável. E ele está a inflamar um país, não é o governo, eu estou-me a marimbar para o governo, está a inflamar um país. Um indivíduo destes que faz isto não é fit para estar naquele lugar. Bom, mas ele começa por dizer que não tem que dar explicações. Nossa Senhora, nós vivemos numa república, numa democracia. Ele tem que dar explicações, sim. Agora repare como poucas horas depois aparece, afinal, o MAI pede um inquérito urgente à história das golas. Pois é, António Costa lá em cima apanhou um miúfa do caraças, não é? E mandou corrigir o que Eduardo Cabrita tinha dito. Bom, há uma pergunta que eu tenho para fazer no meio disto tudo.
Já vamos com quantos minutos? 20. O Sr. Presidente da República continua calado em relação a esta matéria. Ele calou-se nos incêndios de Massá. Disse que ia haver não sei o quê. Ainda não ouvimos nada. Segunda pergunta. O Sr. Presidente da República não acha que isto... Ele é um administrativista. O Sr. Presidente da República é consultor nestas matérias, é especialista nisto. Ele não acha estranho esta história do consulta pública, esta pouca vergonha? Bom, a questão legal tem que se apurar, sim, mas já agora o Presidente da República deixa continuar uma pessoa no governo que faz a figura que Eduardo Cabrita fez este fim de semana? Bom, qual é o receio do Presidente da República? É que venham dizer que ele está a interferir nas eleições? Eu estou-me a marimbar para isso. O Sr. Presidente da República tem que soprar aos ouvidos do Primeiro-Ministro que o Dr. Eduardo Cabrita não pode continuar como Ministro. Depois da prestação dele, depois da forma como reagiu, o quero, posse e mando, que é típico deste Governo. Aliás, li esta manhã que o Dr. Marcos Mendes terá dito que mais se aproximam das eleições e sobem as sondagens, mais arrogante o Governo fica. É verdade. Eu acho que o Presidente da República tem que chegar aqui e dizer, meus senhores, o Dr. Eduardo Cabrita, depois da sua prestação nos últimos dias, não pode continuar a ser governante. Não pode continuar a ser ministro, até por outra razão. Porque eu agora, a partir de agora, vou duvidar que ele deixe que as informações que vão saindo sejam as fidedignas. Porque, como já percebeu, ele disse publicamente que não tinha que dar satisfações a ninguém. Não é? Portanto, não pode continuar a ser ministro. O mínimo que a gente pode agir a um Presidente da República é que ponha ordem na casa. Ora bem, 1.300 pessoas em direto e José Manuel, muito obrigado pelo seu apoio. É verdade, sim senhor. E por toda a gente está desse lado. O senhor Ministro não pode continuar Ministro. E o senhor Presidente da República, se não der um chega para lá nele e ao senhor Primeiro-Ministro, vai sair mal desta história toda. Isto tudo é o exemplo dos escândalos que têm acontecido nesta legislatura. E agora você perguntará, veja só que raio de país é que nós somos e que povo é que nós somos, que com tanta dúvida, com tanto escândalo nos últimos anos, lembra-se das raríssimas. Esta malta continua a fazer isto. Percebe? Sabe porquê? Por causa da impunidade. Nós não penalizamos políticos por estas e por outras coisas. E depois o que sucede é chegarmos à situação em que as pessoas fazem o que querem. Repare, Eduardo Cabrita já tinha feito uma borrada na semana anterior. Volta a fazer nesta. Como se fossem Deus. Como se mandassem na terra e nos céus. Como se fossem donos disto tudo. Não é aceitável. Não pode ser. Eu vou deixar até os outros pontos para amanhã. Nomeadamente o último ponto. Mas eu queria deixar isto. É nossa obrigação, como opinião pública, pressionar o Sr. Presidente da República para tomar uma decisão nesta matéria. Porque eu não quero saber, como cidadão, de uma pessoa que tem o comportamento lamentável do Ministro da Administração Interna nas últimas semanas e continua governante. E eu não quero saber, e eu espero bem que a Procuradoria mande investigar isto, porque cheira tão mal, mesmo sem destapar o assunto, que é muito difícil que não haja ali fumo no meio daquela história toda. Mais de 300 mil euros. Dinheiro do contribuinte. Gasto desta maneira, desculpe, alguém tem que ir parar às mãos da Justiça. Bom, eu já terminei a conversa de hoje. Quero agradecer todo o vosso apoio que estão desse lado. Quero lhe dizer, vamos fazer como naquele dia que eu disse, temos que fazer pressão para o Governo divulgar aquela história das rendas vitalícias. Aqui é a mesma coisa. A gente tem que fazer pressão para que a Justiça ponha acima deste assunto e a gente tem que fazer pressão para que o Sr. Presidente da República assuma as suas responsabilidades, que é pôr na rua um ministro que faz aquela figura. Quanto a nós, voltaremos a ver-nos amanhã às 8 da manhã, ainda em direto de Maputo. Para o final fica o meu agradecimento a toda a gente, 1.300 pessoas estiveram em direto hoje, e fica o meu pedido sempre, colocar aí um gosto e fazer partilha nas redes sociais, porque aquilo que você ouve aqui, não ouve em mais sítio nenhum. Obrigado, com licença, e até amanhã às 8.